Queridos, vamos a uma reflexão na palavra de Deus. Nesse dia em que nosso culto nós estamos trazendo à memória um momento marcante na história da humanidade, que foi quando Cristo nasceu. Não haveria morte sem o nascimento de Cristo. Amém? Não haveria morte que perdoa os nossos pecados sem o nascimento de Cristo. Não haveria esperança da ressurreição sem que Jesus tivesse nascido. Então esse momento histórico é muito importante. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o Natal. Jesus nasceu para a nossa salvação. Amém? Jesus nasceu para a nossa salvação. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por ter nos trazido à Tua casa essa noite, para adorar o Teu nome. Já temos, Senhor Deus, cantado, temos sentido a Tua presença no meio dos louvores. Te louvo, Pai, eu te agradeço, Senhor, de todo o coração. E agora, meu Deus, queremos ouvir a Tua palavra, ministra os nossos corações, fala as nossas vidas, Senhor Deus, edifica-nos, ó Pai, e que possamos, Senhor Deus, de fato, compreender toda a alegria e o benefício que o nascimento, que a encarnação do Senhor Jesus trouxe para nós. É em nome de Jesus que nós choramos e pedimos que Tu fales conosco. Em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Timóteo, capítulo de número 1, versículo 15, nos diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Diga assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E o apóstolo Paulo, amado, disse assim: do qual eu sou o principal. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, eu acho que a gente ia ter que brigar, eu e ele, porque eu ia dizer que eu era o principal dos pecadores. Porque quando a gente olha para a gente vê que a gente não merece nada de Deus, amados. A gente não merece nada de Deus. Mas Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para a nossa salvação. Jesus não tinha uma outra razão, um outro motivo para vir ao mundo. O único motivo pelo qual Cristo veio ao mundo foi para salvar os pecadores. E Ele só veio ao mundo para salvar os pecadores porque os pecadores não tinham outro caminho pelo qual ser salvos. Então esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo. Diga comigo: Jesus veio ao mundo. De fato, Jesus andou entre nós. É uma coisa difícil para nossa mente alcançar e entender que Deus, que criou todas as coisas, Ele se tornou homem. É uma coisa difícil a gente conseguir captar que um ser que não tem matéria, ser que é espiritual, um ser que não tem princípio de dias e nem tem fim de dias, ele torna-se homem. E ele entra no ambiente da sua criação, limitado pelo corpo humano, limitado pela condição humana, limitado pela experiência humana. Por isso que a gente chama de o mistério da encarnação. Porque de fato é um mistério. A gente não consegue abranger não conseguimos abranger esse milagre. O Criador dos céus e da terra, que
que vem viver como se fosse uma criatura, como um homem, que deixa toda a sua glória e todo o seu estado de onipotência e vem viver entre nós, desprovido de sua glória, a tal ponto que a Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e dizia que ele é um homem sem parecer, sem formosura, que as pessoas olhavam para ele e não via nada nele que lhes atraísse, que lhes agradasse. Uma pessoa frágil, fisicamente. Foi assim que ele escolheu vir ao mundo. Para uma missão: salvar a mim e salvar a você. Talvez nós não fizéssemos isso por outro, mas ele fez isso por nós. Talvez nós não deixássemos a condição em que nós estamos para adentrar numa condição infinitamente inferior para salvar alguém, mas ele fez isso por nós, porque Jesus veio ao mundo. Lucas 2:11 nos diz que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. O anúncio dos anjos aos pastores no campo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aqueles pastores no campo tomaram a notícia de primeira mão, dada pelo anjo, de que o Salvador do mundo havia nascido e estava próximo de onde eles estavam apacentando seu rebanho. E deram-lhe um sinal até estranho. E o sinal é este: vocês vão encontrar a criança envolta em pano, deitado numa manjedoura. Aquele que toda a terra pertence a ele, não escolheu um berço de ouro, escolheu uma manjedoura. Mas perto de toda a riqueza e preciosidade de quem é a pessoa de Jesus, um berço de ouro pareceria mesmo a manjedoura. Porque ele é mais precioso que o ouro. E ele ali naquela madeira, envolto naquelas palhas, naquela manjedoura, ali estava o que era mais precioso do que todas as coisas. Ali estava aquele que criou todo o universo. Aleluia. Ali estava o que criou o ouro e o que criou a madeira. E aquela madeira agora sustentava o Deus que se fez homem. Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Oh, glória a Deus! Gente, basta ler um verso como esse, a gente já sente a unção do Espírito Santo de Deus que inspirou o profeta Isaías a profetizar essas palavras. Um menino nos nasceu, a humanidade de Jesus. Um filho se nos deu, a divindade de Jesus. Um menino nos nasceu, fruto do ventre de Maria. Um filho se nos deu, fruto do Pai, que nos presenteia com este filho. Divindade e humanidade de Jesus. E o principado está sobre seus ombros. Ele é príncipe, ele governa.
E ele se chamará Maravilhoso. Não existe outro maravilhoso. Não existe outro maravilhoso. Não existe. Maravilhoso só Ele. Só Ele. Porque maravilhoso é aquele que faz maravilhas. E só quem faz maravilhas é Ele. Por isso que Ele é chamado maravilhoso. Conselheiro. Estou aqui semanalmente, pela manhã, na Assembleia de Deus. O pastor, ele tanto é o presidente, administrador, como é o pastor. E eu estou aqui durante a semana, tanto na parte administrativa, como aconselhando pessoas. Só que eu sou um conselheiro limitado. Eu sou um conselheiro que aconselho, mas que também preciso de conselhos. Mas Jesus, Ele é o supremo conselheiro. Não tem ninguém que possa lhe aconselhar, mas Ele aconselha a todos. Ele será chamado conselheiro. Aleluia. Deus forte. Deus forte. Ele é Deus. E Deus forte, Deus poderoso. Pai da eternidade. Como que é Pai da eternidade se Ele nasceu? Na verdade, Ele nasceu como homem, mas como Deus Ele sempre existiu. Porque quando Ele tornou-se homem, Ele entrou na história fisicamente. Mas sempre Ele existiu, Ele é Pai da eternidade. A própria eternidade é filha de Deus. Se a gente não consegue dimensionar a eternidade, que não tem princípio, nem tem fim de dias, você imagina que o filho sempre é menor que o pai, e ele é pai da eternidade. A eternidade é menor do que Deus. E o Jesus, o menino, tão indefeso, nos braços de Maria, nos braços de José, e naquela manjedoura, é o pai da eternidade. E o Pai da eternidade entra no tempo para buscar eu e você, que estamos perdidos no tempo pelos nossos pecados, e nos levar para viver uma vida de eternidade com Ele. O eterno entra no tempo para buscar-nos nós meros temporários, para vivermos a vida eterna. Príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Sem Ele, que veio ao mundo, o príncipe da paz, jamais a paz com Deus e a paz de Deus estaria em nossos corações. Temos a paz com Deus, a nossa reconciliação foi restaurada. E temos a paz de Deus que foi derramada em nosso coração e conseguimos viver em paz uns com os outros. Porque Ele é o príncipe da paz. Jesus veio ao mundo. Um menino vos nasceu. Jesus veio ao mundo. Um filho se nos deu. Jesus veio ao mundo na cidade de Davi. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Jesus, que veio ao mundo por nos amar e para nos salvar, Ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. A Bíblia nos diz que quando seus pais chegaram em Belém, eles se hospedaram num estábulo, porque a Bíblia diz lá em Lucas 2:7, não havia lugar para eles na hospedaria. Diga assim, não havia lugar para eles na hospedaria.
Me diga se isso é ou não é ser rejeitado. Não havia lugar na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. É terra de José, é terra de Maria. Mas parece que os familiares não acolheram José, não acolheram Maria. Não acolheram Jesus, que estava ainda no ventre de Maria. Na hospedaria, não se encontrou lugar. Essa menina está grávida. E ela engravidou antes de casar. Nós não vamos abrir a porta da nossa casa. Ela tem desonrado a nossa família. Nas hospedarias, ninguém cedeu lugar também para o casal. Jesus foi rejeitado. Não encontrou lugar para nascer, senão no estábulo. João 6,66. Ele cresceu e começou a assumir o seu ministério público. E aí a Bíblia nos diz: muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Uma multidão seguia Jesus, mas chegou um momento que os discípulos olharam e rejeitaram Jesus. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo da cidade de Belém e do entorno de Belém, porque Jesus foi rejeitado por Herodes. Mateus 14:55. E os principais dos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, mas não o achavam. Não tinha nada em Jesus para que eles buscassem sua morte, mas eles começaram a buscar um falso testemunho contra Jesus, porque eles queriam matar Jesus, porque Jesus foi rejeitado. Diga assim: Jesus veio ao mundo. Jesus foi rejeitado. Lá na cidade de Nazaré, onde ele cresceu, ele viveu tanto em Nazaré, que alguém mais descuidado pode pensar que ele nasceu em Nazaré. Mas ele nasceu em Belém. Porque chamam ele de Jesus, o Nazareno. Porque ele cresceu em Nazaré. Ele foi criado em Nazaré, diz a palavra de Deus. Mas essa mesma cidade onde ele foi criado, diz a palavra de Deus em Lucas 4,19, que essa cidade se levantou contra Jesus e expulsaram Jesus da cidade. E queriam a morte de Jesus. Jesus foi rejeitado pela cidade em que ele foi criado. Os gadarenos, Jesus olhou um homem preso por espíritos imundos. Jesus trouxe libertação àquele homem. E trouxe um prejuízo grande para criadores de porcos. O pessoal daquela cidade chegou e disse: vai embora, a gente não te quer aqui. Por favor, saia daqui. Precisou partir. Jesus foi rejeitado. Mais tarde, chega um momento crucial, o momento para o qual ele veio ao mundo. Eu sempre digo: você nasceu para viver. Mas Jesus nasceu para morrer.
Todos nós nascemos para viver, mas Jesus nasceu para morrer. E chegou o momento de ele oferecer a sua vida. E diz a Bíblia que tinha um preso bem conhecido. Se é preso bem conhecido, você já sabe que tipo de preso é, né? Criminoso que você não conhece, mas um preso que é bem conhecido, você pode ter certeza que ele aprontou um bocado. E a Bíblia diz que tinha um preso bem conhecido, cujo nome dele era Barrabás. E aí Pilatos diz: tem um Barrabás aqui comigo. O que vocês querem que eu faça? Qual vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E a multidão começa a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás, e crucifique Cristo. E crucifique Cristo. Jesus foi rejeitado. Na cruz, Jesus estava já na cruz, crucificado. Um salteador à sua esquerda, um salteador à sua direita. Um dos salteadores que estavam também sendo crucificado, olhou e disse: se tu és mesmo filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós. Foi rejeitado. Foi rejeitado. No momento de sua morte, foi rejeitado. Mas também, Jesus foi recebido. Diga assim: Jesus foi recebido. A palavra de Deus diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, rejeitaram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Você recebeu a Jesus Cristo? Aleluia, Jesus! Lucas capítulo 2, versículo 18 a 30, nos diz: ele então tomou em seus braços. Ele quem? Simeão. O Espírito Santo tinha dito a Simeão: você não vai morrer enquanto você não contemplar a salvação de Israel. A Bíblia diz que era um homem piedoso, um homem temente a Deus. E certo dia ele estava em casa e o Espírito Santo o incomodou e o dirigiu ao templo. E quando ele chega lá no templo, quem ele encontra? O menino Jesus tinha sido levado para ser apresentado. O mesmo Espírito Santo que disse a ele que ele não morreria sem ver a salvação, incomodou e levou ele até o templo. Você pensa que você veio em vão? Foi o Espírito Santo de Deus que eu te trouxe aqui. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para você contemplar a salvação que Deus providenciou para você. E aí ele toma a criança nos braços. E ele diz: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia! Jesus foi recebido. Jesus foi acolhido. Marcos 2:14. E passando Jesus, viu Levi, filho de Alfeu, sentado numa alfândega e disse-lhe: segue-me. E levantou e seguiu. Segue-me. E levantou e seguiu. Foi aceito. Levi o recebeu. Diz a Bíblia em Mateus 4:25. Eu falei de duas cidades que rejeitaram. Falei dos Gadarenos. Falei de Nazaré. Mateus 4:25. E seguia uma grande multidão da Galiléia, região, de Decápolis
região, de Jerusalém, cidade, da Judéia, região, e além do Jordão, região. Seguiam Jesus, receberam Jesus, tornaram-se discípulos de Jesus. Marcos 10:38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta recebeu Jesus em sua casa. Eu recebi Jesus na minha casa espiritual. E eu recebi Jesus no meu lar. Marta recebeu Jesus em seu lar. Marta recebeu Jesus em sua casa. Lucas 19, versículos 5 a 6, nos diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, Zaqueu. Zaqueu sabia que Jesus ia passar. E Zaqueu subiu numa árvore. Não foi para chamar a atenção de Jesus para ele. Zaqueu subiu numa árvore. Não foi para chamar a atenção de Jesus para ele. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. A gente canta diferente, né? Mas a Bíblia diz que Zaqueu não subiu na árvore para ser o centro das atenções. Ele subiu porque o centro era Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele não estava atrás de Jesus vê-lo. Ele queria ver Jesus. Ele sobe na árvore para ver Jesus. E Jesus chega até ele, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente, diz a palavra de Deus. Desceu, recebeu Jesus alegremente. É bom receber Jesus. É bom receber Jesus. Tem os que rejeitam, mas tem os que recebem. Lucas capítulo 23, versículo 42 ao 43. Nós temos aqui o outro salteador. O outro salteador olha para o primeiro e diz: como tu te atreves a blasfemar contra Deus? Eu e você estamos aqui na cruz porque nós de fato merecemos. Nós fizemos por onde estarmos aqui nesta cruz. Mas ele não. Ele não tem um pecado. Está morrendo. Inocente. E ele olha e diz: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele recebeu Jesus. E aí Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. José de Arimateia, senador honrado, Marcos 15, 43, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Arimateia recebeu Jesus. Pediu o corpo de Jesus. E aquele que não teve uma casa para lhe receber em Belém quando do seu nascimento, teve um nobre sepulcro. Um sepulcro que na verdade ele só ia precisar por 3 dias.
E ele recebeu Jesus, tomou Jesus, levou Jesus para o sepulcro, colocou Jesus naquele sepulcro. Aquele sepulcro só aguentou Jesus por 3 dias. Porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus não decepcionou aqueles que o receberam. Porque aqueles que o receberam, não receberam simplesmente um homem. Aqueles que o receberam, não receberam um Deus que morre. Aqueles que receberam um Deus vivo que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus continua hoje sendo recebido e sendo rejeitado. Ainda hoje, Jesus é rejeitado e é recebido. Só Deus para abrir os olhos das pessoas, para abrir os olhos do pecador, e o pecador poder enxergar a salvação de Deus. E Deus está aqui essa noite para abrir os olhos daqueles que precisam receber a Jesus. Deus está aqui essa noite para perdoar os pecados daqueles que receberem a Jesus. Deus está aqui essa noite para mudar o rumo da sua história, como Ele mudou o rumo da história dos magos. Diz a Bíblia que os magos chegaram por um caminho, mas voltaram por outro caminho. Porque eles aceitaram Jesus. Porque eles receberam Jesus. E você chegou aqui por um caminho, e você pode voltar hoje por outro caminho. Porque você pode hoje receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode abrir a porta da sua casa, você pode abrir o seu coração e você pode dizer: faltou um lugar de hospedaria para Jesus nascer, faltou um travesseiro para ele reclinar a cabeça, faltou, tanta gente rejeitou ele, mas eu hoje à noite, eu abro o meu coração, eu abro o meu lar, eu abro a minha casa, eu abro a minha família, eu abro a minha vida, para que Jesus adentre e faça morada no meu ser, porque eu recebo Jesus. Aleluia. Na sua vida, ele tem sido rejeitado ou ele tem sido recebido? Fique em pé em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. João 1:9. Ali estava Jesus Cristo, a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Tão linda a cidade iluminada, mas a luz verdadeira que ilumina o homem é Jesus Cristo, Filho de Deus. João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus foi rejeitado, mas ele também foi recebido. Só existem 2 condições: ou recebemos ou rejeitamos. O meio é Ele. Ele. Só Ele. Não existe outro. O meio é Ele. Só Ele. Não existe outro. Jesus Cristo. De um lado, tem os que rejeitam.
Se tu és Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas de outro tem, cala a tua boca e deixa de blasfemar contra Deus. Não vê que ele nada fez ao inocente e morre em nosso lugar? Só existe isso. Só existe o que rejeita e o que aceita. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Ou você recebe ou você rejeita. Se você não recebe, você rejeita. Mas essa noite, o Senhor oferece a você a oportunidade de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. O universo recebeu Jesus. A estrela se movimentou e foi até a casa onde Jesus estava guiando os magos. Porque o universo recebeu Jesus. O universo recebeu Jesus. Porque na hora da sua morte, o sol escondeu a sua luz. E houve tremor na face da terra. Porque ele gemeu e chorou a morte do Senhor Jesus. Porque ele aceitou, ele recebeu Jesus. Ele sabia da visita ilustre que estava recebendo. Agora é a sua vez de você receber Jesus. Jesus nasceu. Jesus morreu. E Jesus ressuscitou. E o mesmo Jesus que quando nasceu procurou lugar, esse Jesus que ressuscitou, ele hoje procura lugar no seu coração. E eu gostaria de saber se nessa noite há alguém entre nós que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Há alguém essa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero que em um sinal de fé, você erga a sua mão, porque eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Há alguém que quer receber Jesus? Você sabe, o teu coração aquecido durante essas palavras, é porque essas palavras não são palavras de homem. Essas palavras são palavras do Deus que te ama e que veio ao mundo para salvar os pecadores. Você sabe o coração aquecido e você querendo dar um passo à frente e o teu corpo travando, é porque é Ele que está te chamando. É Ele que está dizendo, eu quero um lugar na tua vida. Eu quero um lugar na tua vida. Eu quero um lugar no teu coração. Eu quero um lugar no teu lar. Eu quero um lugar na tua família. Eu quero um lugar no teu trabalho. Porque eu tenho uma eternidade para te oferecer para sempre ao meu lado. Aleluia. Há alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou há alguém essa noite que deseja se reconciliar com o Senhor, estar afastado dos caminhos do Senhor? Ele te diz essa noite, vem filho meu, me dá o teu coração. Dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Aleluia. Ele quer entrar na sua vida. Receba-o. Receba-o. Não saia daqui rejeitando aquele que veio morrer, que nasceu e veio morrer para perdoar os seus pecados.
Há alguém que vai receber Jesus? Ou você seria como aquele dono da hospedaria que diz: não tem lugar para você? Há alguém para receber Jesus? Oh, Deus Santo de poder e glória. Jesus encontrou lugar na minha vida. E Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Ele mudou o meu destino. Ele mudou o meu futuro. Ele mudou a minha natureza. E eu louvo a Ele por isso. Porque Ele nasceu. Porque Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Muito obrigado, Jesus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Muito obrigado, Jesus. Porque eu estava na escuridão, mas a tua luz brilhou. A tua luz brilhou, debelando todas as trevas. E hoje eu estou na luz, porque era a luz de Deus que ilumina todo homem que vem ao mundo. Brilhou na minha vida, brilhou na vida dos irmãos e irmãs aqui presentes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia. Muito obrigado, porque tu vieste ao mundo para a nossa salvação. Nós adoramos a ti, nós bendizemos o teu santo nome. A nossa vida jamais seria o que somos hoje se tu não tiveste vindo à terra para viver, para morrer por nós. Muito obrigado de todo o coração, e ajuda-nos a sempre, Senhor Deus, recebendo a ti a cada momento, a cada instante, em nossas vidas, em nossos lares, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossas decisões. Que assim seja, o teu nome seja glorificado. E lembra-te de nós, Senhor, quando entrares no teu reino, porque queremos habitar contigo eternamente, ó Pai da eternidade, ó Pai da eternidade, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, Cristo veio ao mundo. Ele é o príncipe da paz. Ele veio para restaurar a nossa comunhão com Deus. E Ele veio para restaurar a nossa comunhão uns com os outros. Eu vou pedir para que os músicos façam aqui um solo musical. E nós vamos cumprimentar os irmãos. Saia do seu lugar, cumprimente, abrace, confraternize. Porque Jesus nasceu para salvar os pecadores. Amém? Então um solo musical bem bonito. Para a glória de Deus. Para a gente agora se cumprimentar, se confraternizar. Agradecer a Deus porque Jesus nasceu para salvar os pecadores.
Oh, Deus Santo. Aleluia. Queridos e amados irmãos, glória a Jesus. Aleluia. Amados, isso é Natal, confraternização, comunhão com Deus e uns com os outros. Aleluia. Cadê o Iltemar? Iltemar. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, amanhã à noite nós não teremos culto aqui, né? Vamos ter o culto no nosso lar, né? Amém? E queremos também dizer que próxima semana, nosso culto da terça-feira, na próxima semana, será de 10 à meia-noite, que é o nosso culto da virada. Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus, dê um glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, chegou aqui o arquivo, mas está aqui o Israel, Bruno, Abelo, Marques, não é isso? Amém. Ele está chegando aqui, já está se comunicando conosco, já cumpriu o prazo estatutário, para ser recebido pela igreja por aclamação. A igreja quer recebê-lo como membro da cidade. Diga comigo, seja bem-vindo. Amém. Deus abençoe, seja bem-vindo. Vamos orar ao Senhor, nos despedindo. Amados, tem alguns pedidos de oração. Houve uma falha aqui, o arquivo não está chegando. Os irmãos que pediram oração, que estiverem aqui, chega aqui à frente para a gente orar por vocês, por gentileza. Os que pediram oração, falaram lá na secretaria, para a gente estar orando agora, e encerrando o culto e apresentando os irmãos ao Senhor. Quem pediu oração, deu uma falha, o arquivo não está chegando. Uma criança está enferma, né? Vamos orar por ela. Pronto. Vamos ficar de pé e vamos orar pelos nossos amados irmãos. Amém? Glória a Deus. Pastor Evandro, orando ao Senhor, pelos nossos irmãos, apresentando a Deus, nossos queridos e amados irmãos. E a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus está alegre, porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Diga comigo, glória a Deus! Aleluia, Jesus. Queridos, vocês viram aí, também os nossos irmãos aí, violonista, metal também, né? Instrumento de sopro. E esses irmãos são aqui da cidade, amados. Então eles vão em breve estar aí junto, né? Ensaiando aí com o grupo, para de vez em quando estar fazendo os arranjos musicais aqui junto com os nossos amados louvores. Amém? Deus continue abençoando. Alô. Vamos orar, irmão, em nome de Jesus. Agradecer a Deus por este culto maravilhoso, por essa palavra tão gloriosa que o Senhor nos concedeu nessa noite. Vamos orar pelos servos do Senhor que pede oração. Altíssimo Deus, Deus eterno e poderoso, estamos em sua presença, meu Pai, te glorificando, Senhor. Estamos gratos, estamos alegres, meu Pai querido, por esta noite tão maravilhosa, tão majestosa, Senhor, onde ouvimos a Tua poderosa palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor mandou o melhor do céu, o Senhor mandou Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, porque Jesus morreu naquela cruz, Senhor, para nos salvar, e aqui estamos, Senhor, alegre, grato, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Pai querido, assim, meu Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, ó
Pai, que aqui estão na frente, Senhor, que pede oração. Tu sabe as suas causas, tu sabe a sua necessidade. Ó Deus eterno, vem, meu Deus amado, com tua providência. Pai querido, abençoa, Senhor, os teus filhos, Senhor. Tu sabe, meu Pai, a sua necessidade. Em nome de Jesus, ó Deus, vem suprir, Senhor, as suas necessidades. Para a glória do teu nome, manifesta o teu poder. Essa criança, Senhor, que está enferma, ó Deus eterno, tu és o médico dos médicos por excelência, meu Deus querido, para a glória do teu nome, meu Deus amado, meu Deus querido, e assim, meu Senhor, repreende essa enfermidade dessa criança, para a glória do teu nome, meu Deus amado, e assim fica conosco, nos leve em paz para o nosso lar, é que eu te peço e te oro, em nome de Jesus, e quem concorda diz amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. E aqueles que creem que Jesus veio ao mundo dizem...